Pessoal, boa Claro. noite. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou advogada, sou mediadora, estou aí à frente da Satisfaction com a Joyce, com a Fernanda, com o Dr. Paulo Lasmar. E hoje nós vamos ter mais uma conversinha de quarta-feira, né? E o prazer danado hoje é a minha parceira ser a Grazi, que eu adoro, é uma profissional maravilhosa, uma pessoa incrível, que eu tenho muito carinho desde a primeira vez que eu conversei. Verdade, Engraçado, foi um negócio à primeira vista. foi. Foi amizade, amor à primeira vista. Ai, meu Deus. E. Opa! Não, gente, vai dar certo. Então, pessoal, eu vou apresentá-la para vocês. Vou colar um pouquinho aqui o currículo da minha amiga, porque é um pouquinho grande, viu, Oh, Grazi? meu Deus. Então, vamos lá. A Grazi é mediadora há 15 anos, nova desse jeito. É Celda Clarificar, consultoria e gestão de conflitos. Advogada consensualista, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB em Lagoa Santa. Instrutora do CNJ em Mediação e Conciliação Judiciais, mediadora avançada do ICFML, faz um mestrado na Argentina, é autora e coautora de livros sobre resoluções de conflito e é professora. E eu tenho que contar que eu já fui aluna da Grazi, num curso online que ela deu ano passado, maravilhoso, uma mediação na prática. Ela trocou e passou para nós, alunos, toda a experiência dela. Foi muito bacana, né, Grazi? E que ela Ah, ensina os 3 As da mediação. É muito interessante, que é aprender, aprimorar e aprofundar, se não me falha a memória. é isso mesmo. É isso Gente, mesmo? você tá demais. Então tá. Ô, Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Grazi, pessoal, ela vai nos dar o prazer de ser professora no nosso primeiro curso de formação em mediação lá da Satisfaction. Ela é uma das professoras, ela é incrível e vai fazer essa primeira turma junto com a Lud e com a Ana, que são pessoas incríveis também, a Lud coordenadora, são pessoas incríveis e vai trazer só matérias interessantes. Então, para quem não conhece a mediação, hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre esse tema, para vocês conhecerem. Quem já conhece pode ficar, porque conversar com a Grazi é demais. Vocês vão ver. Viu, gente? Boa Como noite a a gente, como a gente comenta, sempre aprimora, aprofunda, conhece a experiência de outros colegas. A vida é uma eterna aprendizagem. A gente está aí para poder realmente aprender uns com os outros nessa troca. Então, realmente, vale a pena, né? A gente ficar aqui junto. Vocês que quiserem interagir com a gente, mandar alguma pergunta, ficou alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, fica à vontade também, né, Ju? Porque aí a gente já vai Claro, fazendo esse bate-bola com todo mundo. vai ser um prazer ter perguntas aí de vocês também. Nós vamos começar aqui perguntando para a Grazi como que foi o primeiro contato dela com a mediação e um pouquinho da experiência dela nesses 15 anos de prática aí, né, Grazi? Você está bem à frente aí, eu só tenho 3. Você está 15 anos na estrada, né, minha querida? E Conta foi aí para nós. assim, entre aspas, uma coincidência, né? Eu brinco que é Jesuscidência, assim, porque tem coisas que é tão de uma maneira assim tão inesperada que acontece assim, nas nossas vidas e realmente veio para ficar, né? Eu comecei na mediação como estagiária e eu não tive mediação na faculdade. Então, eu formei em 2008. Eu não, nem, por exemplo, pra você ter ideia, a Ludmilla ficou muitos anos, né, na Milton Paiva, e eu nem a conheci, porque eu era antes da Ludmilla como aluna. Eu era desde 2004 lá. E eu estudei lá, como, né, foi no direito lá. E a Newton, ela tinha uma parceria com várias instituições para poder ofertar estágio. Então, na verdade, eu tinha participado de um processo seletivo porque eu vi lá que atendia, né, assim, o que eu precisava de estágio, né, salário que eu queria, né, aquela coisa assim, que o cargo horário, tudo bonitinho. Eu falei assim, vou tentar esse processo seletivo. E na época tinha uma vaga só. E você acredita que eu fiquei em primeiro lugar? Aí eu falei assim, gente, não acredito que eu fiquei em primeiro lugar. E era o programa Mediação de Conflitos.
O Programa de Mediação de Conflitos é uma política pública de mediação comunitária que atua no estado de Minas Gerais, na região metropolitana de BH e no interior do estado. São mais de 30 centros de prevenção à criminalidade. E esses centros de prevenção à criminalidade, eles atuam em vilas e favelas com alto índice de vulnerabilidade social e criminalidade violenta, para ajudar essas comunidades a minimizarem esses altos índices, né, de violência. Então, aquele mesmo Estado que, de alguma maneira, viola direitos, esse mesmo Estado estende a mão e tem tentado resgatar a voz dessas pessoas para que elas não venham resolver a ferro e a fogo, né, as suas questões, sendo que elas podem dialogar. A gente sabe que em determinadas comunidades tem leis próprias ali que regem aquele lugar, que regem aquele ambiente. Então, a mediação, ela vem como uma oportunidade das pessoas, primeiro, se instrumentalizarem, porque são profissionais assim, de várias áreas, então é um trabalho interdisciplinar. Então, o que a gente fazia lá no programa, né? E ainda faço, o programa é uma política pública de Estado, né? Então, antes era política pública de governo. Então, entrava o governo, saía o governo, o pessoal ficava assim, será que vai permanecer? Será que não vai permanecer? Deu tanto certo, já tem tantos anos, que hoje é uma política pública de Estado. Então, independente do governo que entra e que sai, ela está lá realmente para poder servir a população, né? E aí, olha que interessante, tem a vertente de orientação jurídica. Então, muitas pessoas vão lá porque eles querem orientação jurídica, não necessariamente conhecem mediação. As pessoas, a advocacia acaba sendo muito uma porta de entrada, às vezes, da mediação. Então, as pessoas vão lá querendo saber dos seus direitos, tô com um problema com o vizinho, ou então tô querendo ter uma questão de divórcio, então tem questão de pensão alimentícia, uma questão até previdenciária, enfim. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente acolhe. A partir do momento que a gente vê que é uma demanda mediável, que envolve, às vezes, uma outra pessoa, uma questão relacional, uma questão que tem algum vínculo ali que as pessoas podem preservar de alguma maneira, ou que precisam se comunicar melhor. Então, a gente oferta a mediação. Eles ofertam, apresentam a mediação como uma possibilidade de resolução daquela demanda, incentivam que a mediação venha a acontecer. E aí, as pessoas topando, eles fazem um convite para a outra parte, e aí inicia essa mediação, né? Não necessariamente com a mesma dupla que fez a orientação, né, jurídica. Então, tem as duplas que fazem orientação, acolheu. Foi um caso mediável, aí aquela dupla vê se ou vai seguir com a mediação e outra vai orientar, ou se ela já orienta e uma outra faz a mediação, para poder manter o máximo aí de neutralidade quanto ao mérito e imparcialidade daquela situação, né? Então, eu comecei como estagiária em 2006. E foi assim, porque essa política pública ela veio de um programa Polos de Cidadania da UFMG, que é a professora Miraci Gustin, que começou com mediação lá na comunidade de Santa Lúcia, se eu não me engano, e a partir desse projeto, esse projeto de extensão foi apresentado na época para o governo e se tornou depois uma política pública também. E aí veio o programa de mediação de conflitos, eu comecei então com mediação comunitária em 2006. Depois que eu formei, eu voltei como técnica de direito, aí já como profissional da área, e aí foi quando eu fui ter meu primeiro contato com a mediação teoria. Então eu comecei na prática para depois me imergir na teoria. Aí eu falei, meu Deus, quanta coisa eu precisava aprender de mediação, porque a gente, principalmente há tempos atrás, né, a gente fazia muito intuitivamente muita coisa, né? O programa hoje tem uma metodologia própria, né? Tem a forma de se utilizar da mediação e tudo mais, tem capacitações semanais, chamam profissionais de fora e tudo mais. E na época eles fizeram parceria, em 2009, com o IMAB, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. E quem é o presidente é o Adolfo Braga Neto. Vocês devem conhecer o Adolfo, que é uma referência na mediação. E o Adolfo foi meu primeiro mestre na mediação, então. Então, eu comecei em 2006 como estagiária, depois em 2009, já como técnica, eu tive contato com essa parceria do IMAB, e aí foi a minha primeira formação em 2009 com o Adolfo. Então, comecei em 2006, mas fui formada na teoria a partir de 2009. Então, já tem, né, sei lá, 2009, 2019, 20, 21, 22. Então, de formação teórica, aí tem mais de 13 anos. Aí, e de formação, né? E de caminhada, mais de 15. Já tem uma boa caminhada aí, né, Grazi? Então, com esses 15 anos aí de formação, você já experimentou várias áreas, né?
várias, a extrajudicial, a judicial e por aí vai, né, Grazi? Escolas de mediação. Muitas, né? Agora tá dando aula aí, à torta e à direita, né, ô Grazi? Graças a Deus, tô vendo você aí E ao mesmo sempre. tempo a gente cria o nosso jeitinho, né? Porque E cada mediador tem aquilo que faz sentido para si também e vai moldando a sua forma de atuar e tudo mais, né? Então a gente vai pegando uma experiência de uma escola, experiência de outra escola, escuta de um colega daqui, vai se aprofundando. A mediação, as pessoas brincam quando a gente entra na mediação, que é um caminho sem volta, né? Então, quando a gente entrou na mediação, precisa de, primeira coisa, se despertar que a qualificação ela é contínua. A gente precisa de um desenvolvimento contínuo, porque o mediador ele tem que estar sempre se qualificando. Não só para gerar segurança na condução do processo ali, mas também para si, enquanto profissional, enquanto mediador, porque a gente precisa se ver, se rever o tempo inteiro na nossa atuação, até os nossos limites também, né? Enquanto pessoa, porque muitas coisas se misturam ali nas nossas emoções, né? Tem pessoas que até às vezes brincam assim, mas tem como ser neutro, esse princípio da neutralidade não pode ser aplicado. Mas, na verdade, é porque as pessoas não entendem muito bem desse princípio da neutralidade. Eu vou até entrar numa questão aqui que eu acho importante de ser dita, porque uma coisa é a gente ser neutro como pessoa que a gente não é, porque a gente não é isento. Por isso existem técnicas e ferramentas, né? O psicólogo, ele não é neutro na hora de conversar com um paciente. Ele tem seus valores, as suas questões, aquilo que lhe toca, mas ele também tem técnica para ter um distanciamento, para poder identificar uma coisa que na mediação eu fui aprender, que é assim, ó, vocês vão entender o que eu vou dizer. Não entendam isso como algo assim, frio calculista. Mas é assim, ó, o problema não é meu. Porque se deixar, a gente só vai absorvendo. E as pessoas, elas têm autodeterminação para lidar com a vida delas. Elas vão continuar ali lidando com a vida delas, com você ou não. Então, a gente precisa entender isso. Que a gente, às vezes, não tá ali o tempo inteiro com aquelas pessoas. Às vezes, é a forma delas comunicarem e a gente quer tirar isso delas e reformular o tempo inteiro de forma positiva. Eu lembro que o Adolfo uma vez falou isso comigo, isso depois de colega dele. Já não mais como aluna, embora seja sempre, né? O resto da vida, uma vez professor, sempre professor, eu falo isso com ele, que eu sou adolfiana. Eu conheci o Adolfo. Ele trabalhava muito na linha de mediação de Harvard, por exemplo, e hoje ele é super mediação transformativa, né? Ele dá curso de mediação transformativa que tem um viés completamente diferente, assim, mas que, claro, para ser mediação tem que ter um ponto de interseção ali, né? E por que eu tô falando isso? Porque ele falava isso comigo, ele falava assim, Grazi, eu gosto muito dos seus resumos, eu gosto muito, a gente atuou junto, assim, né, num curso que ele ministrava horas práticas de prática real, eu era monitora dele, então a gente já fez algumas mediações juntos, né, e aí ele falava assim, Grazi, eu gosto muito dos seus resumos, agora eu quero te dar pra você fazer uma observação. Às vezes, a gente tem uma tendência de reformular a fala das pessoas de uma maneira positiva. E isso a gente vê, inclusive, em técnica de mediação judicial. Fala assim, não, a gente tem que fazer um resumo com uma reformulação positiva do que aquilo que o outro está dizendo. Mas não necessariamente. Às vezes, a gente está tirando daquela pessoa, se a gente sempre o tempo inteiro fica reformulando positivamente, a gente está tirando daquela pessoa aquilo que é legítimo da linguagem dela. E às vezes ela precisa entender que a linguagem dela ou está sendo agressiva ou não, ou até que ponto está sendo assertiva ou não a forma dessas pessoas se comunicarem. Mas se a gente fica o tempo inteiro reformulando positivamente, é como se a gente fosse o detetor do saber e estivesse mostrando para aquelas pessoas apontando o dedo. Tipo assim, olha, você não está se comunicando bem, está se comunicando direito, mas ali não é o momento da gente educar nesse sentido. Mas pode gerar uma transformação a partir do momento que aquelas pessoas se percebem. E não porque a gente apontou para aquele reforço positivo de que aquilo ali que ela está fazendo não está da melhor maneira. Então, tem os momentos, sim, que a gente precisa fazer uma reformulação que seja mais positiva. Mas, normalmente, a gente faz uma reformulação que seja um pouco mais neutra, isenta ali daquelas emoções que as pessoas estão trazendo. E aí, quando eu falo de neutralidade, eu volto no ponto que eu falei que eu ia dizer, né? Que, na verdade, nós não somos neutros como pessoa, mas sim, nós temos que ser neutros com relação ao mérito. Eu sou uma pessoa, se eu nunca vi aquela pessoa na vida, as pessoas estão ali conversando, eu sou uma pessoa neutra para aquela situação ali. Eu não sou uma pessoa que conhece do assunto, eu não sou uma pessoa que tem amizade com aquelas pessoas. Então, neutro ao mérito é o princípio da neutralidade, que é importante sim da gente ser, né, isento ali daquela situação, né, que é diferente do princípio da imparcialidade. Porque o princípio da imparcialidade é ofertar as mesmas oportunidades para aquelas pessoas e gerar um equilíbrio ali, né, naquela mediação.
sim. Ô, Disparei no Grazi, falatório. você é maravilhosa. Já vai, já liga, primeiro e vai. Adoro. Ô, Grazi, mas só caso tenha, eu acredito que tenham aí futuros alunos e pessoas que não entendem, explica um pouquinho para o pessoal, que você é boa nisso, aproveitar seus minutos aqui com a gente, um pouco sobre o que é a mediação, para eles entenderem um pouco o processo, né? Que não é apenas, né, uma conversa fiada. A mediação é um processo. Explica um pouquinho para o pessoal como Isso. que é a mediação. Isso. E essa questão de falar que não é conversa fiada é boa, porque tem muitas pessoas que às vezes acham que é modinha, né? Fala assim, ah, não, esse negócio de mediação. Mas primeira coisa que eu preciso alertar vocês: mediação não é modinha. Mediação é um método, tem lei própria, e essa lei própria tem 7 anos. Ela está mencionada no novo Código de Processo Civil mais de 40 vezes. Essa palavra mediação está sendo mencionada lá no Código de Processo Civil. Então, é muito importante a gente se atentar que hoje em dia a gente está num novo momento do mundo jurídico, inclusive, pensando num viés mais do direito, a gente está num novo momento do mundo jurídico em que a gente tem várias portas para se resolver uma mesma situação, que não só o Poder Judiciário. A gente sempre viu o Poder Judiciário como única, primeira, exclusiva porta para se resolver uma situação. Qualquer coisa que acontece, processo, vai na justiça, leva para o pau, né? Que a pessoa fala. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente vê que não é assim. A justiça hoje, o sistema de justiça está ali, vai continuar estando ali, é garantido constitucionalmente, mas é uma das portas. E não é necessariamente a mais assertiva para determinados assuntos. Por isso que a gente fala métodos adequados, porque a gente tem que ver qual que é a melhor forma de se resolver a sua situação, de se resolver aquela mesma situação. E quando se trata, aí entro na resposta. Quando se trata de conflitos relacionais, de conflitos comunicacionais, que as pessoas já têm ali algum vínculo anterior, ou um vínculo que pode perdurar no tempo, ou seja, você tem um vizinho, você nunca viu a pessoa na vida, pega mal o elevador com a pessoa, se for o caso, mas você comprou aquele apartamento ali, ele é bom para você, a localização, tudo mais, é o sonho né, de você ter conseguido realizar ali, comprar o seu lugarzinho, a outra pessoa também, vocês não vão sair dali, aí você começa a ter problema com o seu vizinho. Ou seja, você não tem um vínculo anterior com aquela pessoa, mas é um vínculo que visa perdurar no tempo, porque vocês continuam ali no mesmo lugar, praticamente, né? Assim, vocês vão continuar de alguma maneira se convivendo. Ou uma outra situação, uma situação de filhos. Às vezes você separou, tem um filho pequeno, o marido e a mulher não deu certo, mas o pai e a mãe vão ser para o resto da vida. Então, além de ter um vínculo anterior, tem uma relação continuada aí, pensando nessa questão do filho. Então, assim, e fora uma série de outras demandas que envolvem questões empresariais, de conservar e preservar relações comerciais importantes, né? Então, tem uma questão que tem a ver com comunicação e com relação à mediação, ela é bem adequada. Por quê? Qual é o objetivo da mediação? Não é necessariamente o acordo. O objetivo da mediação é o restabelecimento da comunicação entre as pessoas, que por algum motivo não está acontecendo, porque elas, às vezes a escuta está bloqueada, às vezes as pessoas estão desgastadas ali na forma de comunicar, ou não sabe como abordar o outro, as emoções estão envolvidas, quando a gente está imergido nas nossas emoções, a gente se trava, não sabe como conversar direito, então a gente até acha que conversar não adianta. Ah, não, conversar não adianta, já tentei. Mas por que não deu certo? Porque se conversar não adianta, e porque você já tentou conversar e não deu certo, às vezes a sua forma de comunicar, não por você, às vezes pelo outro, às vezes a forma que já estão acostumados ali a conversar, acaba sendo uma pessoa que a gente acaba julgando, a gente acaba interpretando mal, a gente acaba atravessando o outro, porque normalmente a gente escuta para responder e não para compreender. A pessoa já vai falando, a gente já vai pensando na resposta, e isso faz com que a gente não pare para poder, de fato, se colocar no lugar daquela outra pessoa de uma maneira genuína. Deixa eu entender por que a pessoa está pensando daquela forma ou não. Então, a mediação, ela vem com esse papel, mas eu costumo dizer um pouco mais. Eu aprendi com o professor Ricardo Goretti, que é lá do Espírito Santo, eu gosto muito de conversar com ele, e ele sistematizou algo que eu já pensava e não sabia como nomear, que é a mediação sobre 3 abordagens, 3 perspectivas que eu acho muito legal. A mediação como filosofia, a mediação como técnica e a mediação como método, como processo. Então, vamos lá. Como filosofia, ela serve a toda a sociedade através desse incentivo da cultura da pacificação, da busca pelo consenso, né? Então, ela serve a todos, né? É uma questão de valores sociais, né?
Agora, quando a gente pensa na mediação, não como filosofia, mas como técnica, ela serve a quem? Ela serve a gestores, ela serve a líderes, ela serve a policiais militares, ela serve a todo e qualquer profissional que lida com pessoas, que lida com atendimento ao público, né? Porque as técnicas da mediação, elas auxiliam, porque elas são comunicacionais, né? A forma de você abordar, de você ouvir, trabalhar melhor a sua escuta, de você receber o que a pessoa está dizendo com a comunicação não violenta, que serve muito à mediação, né? Enfim, com várias outras possibilidades de ferramentas que a gente tem da mediação que podem contribuir aí como técnica para determinados segmentos. Agora, e a mediação como processo? A mediação como método? Aí ela serve àquelas partes que de alguma maneira vão precisar daquele processo de mediação, seja uma dissolução de sociedade. Eu estou realizando recentemente uma dissolução de sociedade. E dissolução de sociedade, as pessoas não falam como se fosse um casamento. Então, é uma mediação empresarial, são sócios, mas estão muito desgastados na comunicação, precisam resolver uma série de questões voltadas para a sua sociedade, para as questões que eles já tinham de pautas antes e para questões que ainda vão respingar neles futuramente, precisam conversar, mas eles sabem que na justiça eles não vão ter essa oportunidade, em outros momentos eles não vão ter, mas com um terceiro ali, neutro e imparcial, uma pessoa de fora, para poder facilitar e mediar aquela conversa, né, e aquelas negociações, já muda, porque já tem um terceiro, já tem uma pessoa de fora ali. Então, só de você ouvir um, ouvir o outro, oportunizar que as pessoas se escutem, às vezes elas não se escutam porque elas estão muito afetadas, né, entre si, mas elas escutam o mediador. Então, a partir do momento que você, às vezes, reformula, faz um resumo do que aquelas pessoas acabaram de dizer, elas não se escutam, mas elas escutam você, ela já começa a pensar, peraí, é isso que ele está querendo? Aí a pessoa pensa, mas eu acabei de falar. Mas é porque o outro está bloqueado para você, não quer nem ouvir sua voz direito. Mas escuta o mediador. Então, olha que interessante o papel do mediador quando ele está ali usando da melhor maneira aquelas ferramentas que lhe servem, né? Então, a mediação, no geral, serve para tudo isso. Acho que deu para poder explicar. Se ficou alguma questão, gente, anota aí para gente, né, Ju? Vocês estão muito Sim. tímidos. A Kel Maria é uma advogada colaboradora. Ela está fazendo uma pergunta aqui para você, ô Ah, Grazi. eu não vi. Grazi, você como mediadora tem alguma dica para trazer os advogados para o espírito do diálogo, da colaboração? Pergunto porque ainda há muitos combativos. Ah, Kel, Kel. já vou dizer para você, Kel, é um grande desafio a gente trazer o advogado para a mediação, mas já tem acontecido esse avanço, sabe? A advocacia, como eu disse no início, ela é uma grande porta de entrada, porque as pessoas querem resolver o problema, elas procuram por seus direitos, elas procuram pelos advogados, por causa daquela questão que a gente falou cultural. O Estado sempre interviu muito na nossa vida privada, né? Então, e ao mesmo tempo está ali para poder nos salvar enquanto poder judiciário, né? Então, o advogado, ele sempre foi essa pessoa que fez esse papel, né? De alguma maneira, representarmos, né? Só que hoje, a gente vê que na mediação, por exemplo, não é uma questão de representatividade, é uma questão de assessoramento. Então, o advogado, ele fica com receio de perder espaço. Ah, mas eu não vou assessorar meu cliente, ali o protagonismo é da pessoa, na lei fala que nem precisa da presença do advogado, isso é um absurdo, né? Que eles ficam pensando assim. Eu estou na comissão de mediação da OAB em BH, por exemplo, eu fiquei mais de uma década. E agora eu estou como presidente dessa comissão e eu estou numa cidade que é região metropolitana de BH. Então, o pessoal ainda é mais bairrista, ao mesmo tempo eles tem ainda, né, aquela questão forte da advocacia combativa e tudo mais, como se o advogado bom fosse o advogado que mais combatesse, né? Só que foi a época que o advogado bom fosse o advogado que mais demandasse, que mais combatesse. Hoje, gente, advogado bom é o que menos demanda, é o que mais resolve, né? Porque a gente precisa de pessoas que nos ajudem a resolver de fato. Então, para isso, a mediação, ela entra em ação. Como trazer os advogados? Primeiro, mostrando para eles que a mediação ela não é concorrência. A mediação pode servir à advocacia e pode servir de uma maneira muito boa, porque isso pode minimizar o trabalho do advogado, porque é o mediador que vai ajudar a resolver. O advogado vai fazer o seu papel, que é qual?
de orientar juridicamente o seu cliente, de prestar assessoria, de preparar o seu cliente, né? Então, assim, a gente tem que ajudar a mudar a mentalidade de que, olha, a gente sai da chavinha do litígio para a chavinha do consenso. Então, esse ambiente que é um ambiente consensual. Outra coisa que eu costumo fazer, se eu vou receber na mediação clientes que já têm advogados, oh, meu Deus do céu! Vibrou aqui. O que eu costumo fazer quando eu vou, quando eu tenho clientes que têm advogados? Antes de eu conversar com os clientes, eu converso com os advogados. Aí vai de cada mediador. Então, por exemplo, chegou na sessão de mediação, eu peço uns minutinhos com esses advogados. Eu queria ter, antes de começar a mediação, eu queria pedir para as partes aguardarem e ter só uns minutinhos com os advogados. Aí eu chamo os advogados, me apresento, vejo se eles já conhecem da mediação, ou já tiveram participação na mediação, o que eles esperam de mim enquanto mediadora, como que eu posso servir a eles, ajudá-los, e ao mesmo tempo falar com eles que eu vou recorrer a eles quando tiver alguma questão jurídica, eu vou pedir para que eles falem, mas que tem muitas questões que não necessariamente vão ser jurídicas, que tem questões que são mais de elite sociológica, que tem a ver mais com a relação deles e tudo mais. Então, para eles deixarem com que eles falem, que eles podem até se surpreender, porque às vezes tem coisas que eles acham que o cliente falou tudo, quando chega lá, na frente do outro, começa a falar de coisas que a gente nem imagina. Aí eles, nossa, mas ele nem falou disso. Então, assim, eu dou uma preparada no advogado para aquele ambiente, ao mesmo tempo me mostra como uma aliada. Né? Eu mostro para eles assim, olha, eu estou aqui para te ajudar e para ajudar essas pessoas. Então, assim, mas isso quando a pessoa já chegou ali, né? Até chegar ali, já é uma desconstrução também com o advogado. Então, eu acho que a OAB tem feito um bom papel de levar informação através de eventos, de palestras, de ofertar cursos, né, de formação, às vezes fazer um desconto também, fazer parceria com a OAB, fazer parceria com comissões, fazer um desconto para comissões de mediação, tudo mais. E também mostrar para os advogados mais duas coisas. Uma, que mediação é também jurídica. Então, que às vezes não é porque ele não pediu a mediação que não vai acontecer, não. Porque também é uma prerrogativa do juiz poder interromper aquele processo, se ele entender que é um caso mediável, e mandar para mediação. E por que isso? Porque no Código de Processo Civil fala que o juiz, não só o juiz, né, mas que a autocomposição vai ser estimulada em qualquer momento do processo. Então, pode ser demandada pelos advogados, pelas partes, ou também pelo próprio juiz. Pode falar assim, olha, eu estou percebendo que é um caso aqui que eu acho que é interessante vocês irem para a mediação, vou interromper o processo e designar audiência. E aí lá, na mediação, o mediador explica como que funciona e tudo mais. Agora, não são muitos juízes que também estão envolvidos nisso. Porque os juízes também estão conhecendo desse mundo, entendendo mais a mediação. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que é juíza, que ela fez curso de mediação judicial comigo na época, porque ela ia coordenar um Sejusc. Então ela falou assim, eu quero, enquanto juíza, conhecer mediação. Ela não ia fazer mediação, mas ela queria saber. Eu achei aquilo nobre demais, muito legal. E aí, o que aconteceu? Ela foi e começou a explicar da mediação para as pessoas. Só que ela chegou para mim e falou assim, nossa, mas ao mesmo tempo eu perco um tempo. Não é que eu perco um tempo, gente. Ela não falou desse jeito. Ela quis dizer assim, demanda muito tempo eu ter que ficar explicando a mediação. Aí eu falei assim com ela, mas para que você fica fazendo isso se quem tem que fazer isso é o mediador? Você é a juíza, você pega e designa alguém. Eu posso fazer isso? Eu falei, o seu papel é designar audiência. O papel do mediador é explicar a mediação. Você é mediador e por isso você explica. Mas e os outros colegas? Você deu esse exemplo aí, assim, já aproveitando eu no meu mestrado lá na Argentina, eu tenho 3 colegas desembargadores e 2 juízas. A grande maioria é advogado, tem psicólogo, tem terapeuta, mas eu achei incrível esse pessoal, né, da magistratura estão lá para aprender e para utilizar na própria magistratura técnicas, que eu acho importante deixar claro que a mediação, as técnicas que a gente utiliza na mediação, não serve só para mediação, serve, né, para todos os tipos de profissão, para o próprio juiz, igual você exemplificou aí, para o advogado, né, já que você está aí explicando para a Kel, que agradeceu aí, adorou a dica de conversar com o advogado antes, né, da sessão, achou essa dica muito boa. Então, assim, a gente tem que verificar que as técnicas que a gente utiliza na mediação,
ela é para toda a vida, né? Assim, não só profissional como pessoal. Por exemplo, esse curso que a gente vai fazer agora de formação, várias pessoas de outras áreas, né, o Grazi, podem fazer. A Lilian, que está aí, foi minha colega, a Joyce, que fez também. É, assim, é sensacional, é um curso para a vida. Então, assim, eu acho que a mediação me pegou, o bichinho da mediação, como a Grazi explicou, assim, me pegou. É um caminho sem volta. Eu estou cada vez mais deixando a advocacia, mas mesmo na advocacia que eu atuo, eu utilizo as técnicas, utilizo a forma de, né, que a gente aprende. Agora, que é realmente um estudo, né, contínuo, não pode largar, não é assim, eu nasci mediadora, eu sou E nem simpática, fiz o curso básico e já sou. É. não é? Então tem que fazer assim, utilizando as técnicas mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, Grazi, que eu vou te perguntar aqui da Cid. Ela está te elogiando a live e perguntou: a mediação é confidencial? O que ocorre após a mediação? Boa. Antes de responder a Cid, eu falei que tinha mais duas questões e não falei a última, com relação às vantagens da advocacia. Uma delas e a última, é a questão de mostrar para o advogado quanto que pode ser rentável para os seus honorários também, que é uma preocupação para o advogado. Gente, ele vai receber por estar assessorando, ele vai receber por fazer o acordo, né? Ele vai continuar ali como advogado, né? Então, assim, por que o advogado tem que ganhar com o processo demorando, não sei o que, com o decurso do tempo, se ele pode receber, assim, olha, porque ele fez um bom trabalho, resolveu, contou com a ajuda da mediação, o mediador vai receber, ele vai receber, e depois ele pode ser indicado por outras pessoas. Vamos pensar numa outra coisa. Se a gente pensar assim, se alguém chegar para você e falar assim, olha, você quer fazer um serviço, aí você chega e fala assim, olha, tem como fazer esse serviço personalizado para você, do jeitinho que você quer, da forma que você quer, dentro do tempo que você espera, mas eu também tenho como fazer de uma outra forma, te atende, mas assim, não sei te falar quanto tempo que eu consigo te entregar, e nem quanto tempo, e nem como que vai ficar, se vai realmente ficar do jeitinho que você quer ou não, porque eu vou fazendo devagarinho, de outras formas, nas minhas brechas, sei lá. Qual que você acha que vai ficar mais caro? Normalmente o mais caro é o personalizado, concorda? Não só porque é personalizado, mas porque tem várias vantagens de custo-benefício aqui. Só que o que a gente faz? A gente cobra mais barato aqui, ó. O mediador, o advogado. Porque ele acha assim, não, o outro fez acordo, não sei o quê. A gente banaliza o consenso. Ô, gente, é difícil demais colocar duas pessoas que não conversam para conversar. Vocês acham que as pessoas não conversam, estão brigando, estão em conflito. Você vai colocar elas para conversar, vai dar bom? Gente, o mediador, ele tem que ser técnico, tem que ter habilidade para gerar movimento em direção ao consenso. Senão não vai dar, senão não vai desobstruir a escuta das pessoas. Então, existem várias ferramentas para que isso aconteça. A primeira delas, ó, a escuta ativa, que realmente é você silenciar a sua voz interna para doar sua atenção ali ao outro e, de fato, conseguir captar, né, o que as pessoas estão precisando ali, para além do que elas estão dizendo que querem, ao que realmente elas estão precisando por trás. Estar atento às propostas implícitas que vão surgindo ali o tempo inteiro e que, se você não prestar atenção, aquilo ali pode ser algo que você pode utilizar daquilo ali a favor das próprias pessoas e uma série de outras ferramentas. Como eu disse para você, do próprio resumo. Se você está com a escuta atenta, você conseguiu pegar várias coisinhas ali, ó, quando você faz um resumo para as pessoas de tudo que elas estão demonstrando ali para vocês e ver se você está na mesma página, você já consegue ordenar as ideias, ordenar as pautas que precisam ser conversadas, trabalhar ponto a ponto, sabe? E isso vai facilitando que a busca do consenso aconteça, né? E aí vem a pergunta da Cid, né? A Cid, ela disse, eu acho que eu até esqueci a forma. Ela perguntou se a mediação é Ah, é. confidencial e o que ocorre após a mediação. Boa, boa. Bom, um dos princípios da mediação é o princípio da confidencialidade, é o sigilo. Então, outra vantagem, por exemplo, essa dissolução de sociedade que eu estou fazendo, olha que vantagem. É muito melhor para a empresa resolver as suas questões internas ali do que ela entrar na justiça, que é um processo público, nesse tipo de demanda, né? E o pessoal fica sabendo, não, já foi judicializado, já foi não sei o quê, sei lá, né? Então,
uma questão, assim, de reputação de uma empresa. Ah, não, a empresa judicializar, está com processo contra a empresa. Se a empresa opta por mediação, coloca lá na cláusula dos seus contratos, tira a cláusula de foro, substitui pela cláusula de mediação. Ao invés da pessoa ter que ir para a justiça resolver um conflito, primeiro ela resolver pela mediação, olha quantas situações processuais que ela evita, né, de não judicialização, né? Porque ela vai tentar resolver ali e muitas das vezes resolve, e aí não precisa de queimar o filme porque teve um processo em cima, porque não resolveu da melhor maneira, sabe? E então, assim, tem o princípio da confidencialidade e depois, né, resguardada a confidencialidade, conseguindo resolver, beleza, as pessoas fecham um acordo entre si, esse acordo é um título executivo extrajudicial, se for fora da justiça. Então, as pessoas podem transformar em título judicial? Podem. Aí elas precisam de levar para um juiz homologar. Aí, normalmente, precisa da presença de um advogado ou através de alguma câmara que seja credenciada ao Tribunal de Justiça, porque aí a própria câmara consegue levar isso ao conhecimento do juiz, que antes dessa parceria, né, desse convênio com o TJ, tem esse caminho aberto também, né, uma câmara credenciada, ou então um advogado para poder levar para homologar, né? Se for uma mediação dentro do ambiente judicial, se torna um título judicial. E aí, isso volta para o processo. Ah, mas é confidencial, eles vão colocar as coisas que a gente conversou lá em confidencialidade? Não. A gente só vai usar no termo de mediação aquelas coisas que dizem respeito aos encaminhamentos gerados pelas pautas de resolução. Por exemplo, eu quero conversar sobre a questão da pensão, tal. Mas aí a traição que o marido fez com a mulher lá, e então a traição que a mulher fez com o marido, que fez com que eles se divorciassem, e eles acabaram conversando sobre aquilo, porque aquilo não foi bem resolvido entre eles e estava atrapalhando a relação deles com relação ao diálogo deles quanto ao filho, né? A partir do momento que eles conversam sobre aquilo, isso vai entrar? Eles conversavam sobre... Não é uma ata de audiência, você tem que colocar todos os detalhes. Não. Você vai colocar as questões que geram encaminhamentos de critérios objetivos. Olha aqui o comentário da Rafaela, o Grazi. Elogiou e falou assim, a técnica tem que ser realmente apurada para que os resultados sejam positivos. Não é para qualquer um se aventurar a ser mediador, não. Tem que ser bom como vocês. Não, não é isso não. Para você também ser uma mediadora, aprendendo, estudando. Eu ia explicar isso agora. Eu acho assim, que se a pessoa tem interesse, isso já tem ali uma pintinha no coração de que ela tem vocação. Mas, se ela fizer o curso e ela perceber assim, cara, por exemplo, um advogado, eu não quero ser mediador, mas eu quero ser um advogado na mediação. Serve. Porque, como a gente falou, a mediação pode ser utilizada como filosofia, como técnica e como também processo de mediação. Às vezes você não vai ser o mediador do caso. Às vezes você vai ser um advogado no contexto da mediação. Então, é interessante que você, sim, tenha conhecimento de como que funciona uma mediação, de como que funciona, como é que funciona o trabalho do mediador, né? O que você vai encontrar ali, mais ou menos, o que você espera também, até para você, enquanto advogado, saber recorrer ao mediador. Então, assim, não é, de fato, assim, só uma questão intuitiva, nem uma questão de vocação, nem uma questão de precisa ter medo. É aquilo que a gente falou, tem que começar para algum lugar, né? Esse curso, por exemplo, modéstia à parte, né? Que a Juliana fez comigo, que ela falou do meu curso digital, que eu chamei de 3 As na Mediação, é um curso digital, né? Ele tem as aulas gravadas. E aí, por exemplo, a pessoa, não é uma formação. São 5 horas só. A formação precisa de 40 horas no mínimo, né, Juliana? Então, é um curso, assim, que ele dá para ter um panorama às pessoas que nunca viram na vida. Às vezes vê o curso e fala, nossa, quero ser mediador. Gostei. Aí eu indico o curso de mediação. A Satisfat está aí. Vai ter um curso agora. Então, olha, vamos fazer aqui, ó, tem esse curso aqui da Satisfat. Eu não quero ser mediador, mas eu quero entender mais na advocacia nesse contexto. Olha, eu te indico o curso de fulano, que tem um curso de advocacia consensual, tem um curso de advocacia na mediação, vai se aprofundar mesmo, vai se qualificar enquanto advogado, é importante a gente não estagnar. O advogado, eu acho que já fez a faculdade de Direito, já passou no OAB, e que não precisa mais continuar
se qualificando. Tem muitos advogados que pensam assim, que tá suficiente. Mas não, existem quantos cursos livres, né, de formação complementar que a gente pode fazer, se aperfeiçoando para ser um melhor profissional, ter uma qualidade melhor na prestação do nosso serviço, né? Então, sim, aquelas pessoas que têm interesse em conhecer da mediação, não necessariamente, ser um mediador, porque falar, meu Deus, vale a pena, sim, estudar, se dedicar, entender como é que funciona, e a partir daí, aí ver como que vai ser a sua atuação. Não, realmente, eu vou utilizar da mediação porque eu quero ser mediador? Não, eu quero utilizar da mediação para a minha vida, como a Juliana falou, quanto que é transformador, a gente viu que esse viés da filosofia transforma as nossas relações. Então, assim, é um caminho sem volta, porque, de fato, isso nos ajuda enquanto irmão, amigo, cunhado, genro, nora, em todas as nossas relações, né, gente? A gente para de ser muito, muito mais reativo, porque a gente estuda português, matemática, história, geografia, mas a gente não estuda como lidar com os conflitos. Agora que as pessoas estão se abrindo para isso, as escolas estão se abrindo para isso, as faculdades estão se abrindo, né, para a importância, né, desse aprendizado desde a base, né? Como eu disse para vocês, eu não tive isso na faculdade, foi uma coincidência eu ser estagiária de mediação, Jesucidência. E então, assim, vale a pena vocês investirem em vocês, especialmente nos profissionais que vocês são e querem ser como diferencial no mercado, porque, de fato, é uma metodologia que vai te acrescentar, que vai servir à sua prestação de serviço. A Rafaela só complementou aqui, falando que sim, que assim, todos podem estudar para ser mediador, sim. O que ela quis dizer é que muitos não fazem os cursos e se dizem mediadores, né? Enveredam, né? Isso sim, né, Grazi? A gente vê muitos. Então, isso acontece demais, inclusive, Rafaela, dentro da própria advocacia. Porque o advogado, como ele já é reconhecidamente, pela sua vocação, um bom negociador, ele já pensa, não, eu negocio o tempo inteiro, isso faz parte da minha profissão. Só que uma coisa é você negociar intuitivamente e ser bom, outra coisa é você potencializar isso que você já é bom com técnica, gente. A negociação, o berço da negociação é Harvard. O cara se denomina um bom negociador e não sabe os 7 elementos da negociação de Harvard, que é o berço da negociação, entendeu? Então, assim... Ô, Grazi, se não me falha a memória, eu acho que na programação tá para você dar essa parte de teoria da negociação, que Grazi nessa área, se não me falha. Eu até conversei com a Ludmilla esses dias sobre o cronograma, porque a Ludmilla já me conhece, a gente já deu aula juntas e tudo mais. Então, eu falei assim, olha, o que vocês entenderem que eu posso ser útil, né? Isso é bom, né? Na experiência da gente, falar assim, vai que eu vou junto. E eu ainda não me apropriei direitinho, mas que bom, aí, ó, tá vendo, Rafaela? Vamos juntas. Vamos juntas. Mas isso é verdade. E isso acontece não é só com o advogado. Todo mundo negocia, gente, o tempo inteiro. Todos nós, né, na vida em sociedade, a gente negocia o tempo inteiro. A gente pede um desconto na hora que a gente vai numa loja, né? Enfim, só que tem essa questão. E aí, uma coisa, se você tem que abrir um equipamento e você precisa de uma chave de fenda, mas você usa, sei lá, você não tem uma chave de fenda ali, você começa a usar uma caneta, uma chave inglesa, outro tipo de ferramenta, você até consegue abrir, mas às vezes você vai danificar. Se você usa a ferramenta certa, com certeza aquilo vai gerar menos dano e ainda vai possibilitar o resultado que você quer. Você quer abrir aquela caixa, não precisa danificar. Agora, você pode até abrir a caixa, você vai conseguir abrir, mas não do jeito talvez que você poderia abrir, o que deveria ser o adequado para abrir. Ô, Grazi, a gente até já passou do tempo que a gente tinha programado, mas só para concluir, né, o tema da nossa mediação, assim, fala aí para finalizar quais você acha os principais benefícios assim da mediação para o pessoal, né? Entender e de repente animar de fazer o curso. Quais são? Você já falou várias vantagens, vários benefícios durante a live. Mas assim, para finalizar, fala aí algum benefício Deixa alguma mensagem final. Isso. Uma cereja do bolo aí para convidar o pessoal. Beleza. Como eu já falei dessas vantagens de várias formas, eu vou falar o que é mediação no geral, assim.
Eu costumo dizer que a mediação é igual um ar-condicionado. Como assim, Grazi? Gente, o ar-condicionado ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode ser uma caixa, ele pode ser comprido, ele pode ser branco, ele pode ser amarelo. Mas para ele ser ar-condicionado, ele precisa ter critério para você chamar de ar-condicionado, né? E quais são, o que é um critério para aquilo ali ser um ar-condicionado? Tem que condicionar a temperatura, né? Ou frio, ou quente, você tem que ter possibilidade de condicionar a temperatura, e tem um ventilador para levar aquilo ali até você, né? Aquele ar ali até você. Então, depende do formato. A mediação, ela é da mesma forma. Então, tem mediação, como a gente estava falando, de escolas clássicas. Então, tem a escola de Harvard, que é um modelo tradicional linear, né? Que trabalha os interesses por trás das posições, através de muitas perguntas e tudo mais. Tem, por exemplo, a mediação circular narrativa, que trabalha a narrativa das pessoas, perguntas mais circulares, para ela poder sair um pouco do seu lugar e ver de uma forma diferente e de outra perspectiva aquela situação ali. Mas existem, isso é minimamente, tá, gente? Tem, além da circular narrativa, da Harvard, tem a transformativa, que aí eles já trabalham com uma abordagem com 4 ferramentas apenas e estuda a autodeterminação das pessoas, deixa a coisa fluir, o pau quebrar se for preciso, né? Sem muito formato assim da mediação judicial, que tem ali um script normalmente para ser seguido. Já a mediação judicial é um outro método, que já tem um script tudo direitinho, porque imagina, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, vai ministrar um curso de formação em mediação judicial. Quantas pessoas já fizeram esse curso? Ele precisa padronizar para poder ter um padrão ali para poder entregar, né? Então, eu entendo. E o pessoal tem que brincar, meio engessado. Não é engessado. Até para você conseguir firular, conseguir mudar e criar o seu jeitinho, você precisa começar de uma forma que você tá meio engessado entre aspas mesmo. Deixa eu fazer isso aqui desse jeitinho. Até você ir pegando jeito com essa técnica, pegando jeito com essa ferramenta, pegando jeito com essa fase da mediação, entendendo por que você precisa de utilizar, às vezes, de um cálculo, que é uma sessão individual e tudo mais. Quando você já está familiarizado, você já vai de uma forma mais natural, você consegue mudar um pouquinho uma atuação aqui, outra ali, fazer uma caixa de ferramentas, pega uma ferramenta de uma escola, pega uma ferramenta de outra escola, o que isso aqui faz sentido para você. Você está ali com o seu arcabouço, né? Munido de muitas ferramentas, de muita informação, e aí, quando vem uma situação, você sabe lidar com ela. Então, o curso, ele te prepara, né, para esse mercado de trabalho, e aí eu faço um convite para você. Convite não, coloco uma pulguinha atrás da orelha. A gente viu recentemente uma notícia da Forbes que fala que, através de um estudo de futuro, de profissões do futuro, que daqui a 5 anos, por exemplo, uma das profissões mais badaladas e requisitadas para o futuro é a mediação. Então, se você já se prepara agora, daqui a 5 anos você já vai ter 5 anos de formado em mediação. E já é alguma coisa para o seu currículo, entendeu? Mas então já fica uma questão, uma preparação para o mercado de trabalho e também para a sua vida. Então, para a vida, não tem como a gente te questionar mais, né? Então, você já sabe que você está dentro dos critérios que a gente precisa como aluno. Perfeito, Grazi, é isso mesmo. As meninas perguntaram, eu acho que foi a Rafaela, quando que começa? Começa, gente, para quem tiver interesse, começa dia 1º de agosto, o módulo teórico vai até o final de agosto, até 31 de agosto, são 10 aulas, e a partir de setembro, outubro, vai começar o módulo prático, aí vai ser avisado para o pessoal que tiver interesse, mas vale muito a pena. Vocês viram, a gente ia falar meia hora, já deu quase 1 hora. E quem não É tem matéria que oportunidade... não acaba mais, né, Grazi? Verdade. E quem não me conhece, quer conhecer, eu sempre trago alguns conteúdos muito legais para vocês no meu perfil, que é esse aqui, o Clarificar Conflitos. Pode ir lá, porque aí vocês podem me mandar direct. Ficou alguma dúvida? Pode me mandar. A Ju sabe, eu respondo todo mundo. Então, pode ficar com alguma dúvida, não quer, tem alguma curiosidade, alguma coisa que poderia comentar comigo? Pode comentar. E vocês vão ser muito bem-vindos lá no meu perfil também. E aí, se tiver interesse, por exemplo, nesse curso digital que a gente comentou, que é um curso complementar, um curso livre, é um curso com a minha visão de mediação, com um pouco da minha experiência, do meu compartilhar, que pode somar aí a sua trajetória também, pode vir falar comigo que eu apresento para vocês lá também.
Obrigada, Grazi. Obrigada, pessoal. Valeu demais, ô Grazi. Tô doida para rever essas aulas todas aí com vocês lá em agosto. Eu vou participar, porque é bom demais esse curso, viu, gente? Manda todo mundo aí, ó, que tiver interesse, entre em contato, segue lá Clarificar, a Satisfaction, a Grazi, a Ju, e é isso aí. Vamos que vamos. Um abraço, viu, gente? Boa Gente, noite para agradeço a Satisfato, agradeço a Ju. Uma noite muito gostosa. Até Obrigada, mais, gente. Grazi.